Você sabia que 87% das pessoas que fazem resoluções espirituais abandonam seus compromissos nas primeiras 2 semanas? Hoje vamos explorar como a teologia nos ajuda a entender melhor essa dinâmica entre determinação humana e graça divina. To a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all. Isso me faz pensar em como Santo Agostinho lutou com essa mesma questão. Em suas Confissões, ele escreveu: "Dá-me o que ordenas e ordena o que quiseres." E veja como nosso texto de hoje ecoa exatamente esse sentimento agostiniano quando reconhece a total dependência da graça divina. Um estudo recente mostrou que pessoas que combinam disciplina espiritual com humildade têm 65% mais chances de manter seus compromissos religiosos. Então você está dizendo que existe uma correlação direta entre humildade e perseverança espiritual? Exatamente. E não é só isso. João Calvino argumentava que essa humildade é, na verdade, o primeiro passo para qualquer crescimento espiritual real. Em suas Institutas, ele dedicou mais de 50 páginas só para explorar essa conexão. Nossa! E como isso se relaciona com a parte do texto que fala sobre resolver imediatamente os enigmas da salvação? Bem, é interessante você mencionar isso porque Martinho Lutero, que passou anos atormentado pela questão da salvação, depois escreveu que a verdadeira teologia é prática, não especulativa. E veja como o texto propõe uma abordagem muito prática para questões teológicas. E essa ideia de revisão semanal me lembra muito as práticas dos primeiros metodistas, não é? Sim, John Wesley estabeleceu um sistema onde os metodistas se reuniam semanalmente em pequenos grupos, as famosas classes, para accountability espiritual. As estatísticas mostram que grupos que mantêm essa prática hoje têm um índice de crescimento espiritual 43% maior. Sabe, isso me faz pensar em como Dietrich Bonhoeffer distinguia entre graça barata e graça custosa. Um ponto crucial. Bonhoeffer escreveu em O Preço da Graça, que quando Cristo chama um homem, ele o chama para vir e morrer. E nosso texto parece entender profundamente esse custo quando fala sobre fazer tudo imediatamente para resolver questões espirituais. E como Karl Barth desenvolveu essa ideia da primazia da revelação divina em todo esse processo? Barth revolucionou o pensamento teológico ao insistir que todo conhecimento genuíno de Deus começa com sua autorrevelação. Em sua obra Church Dogmatics, que tem mais de 6 milhões de palavras, ele dedicou 74 páginas só para explicar como nossa capacidade de buscar a Deus já é, em si, um dom da graça. Então podemos dizer que existe uma dança delicada entre esforço humano e graça divina? Exatamente. E estudos contemporâneos de neuroteologia mostram que práticas espirituais regulares, como a revisão semanal mencionada no texto, podem literalmente remodelar nosso cérebro. Pesquisadores da Universidade de Pensilvânia descobriram alterações significativas nas áreas do cérebro relacionadas à atenção e autoconsciência. E como isso se aplica na prática diária da fé? Bem, os dados mostram que pessoas que combinam disciplina regular com dependência da graça, exatamente como nosso texto sugere, têm 78% mais probabilidade de reportar crescimento espiritual significativo. Thomas Merton chamava isso de contemplação em ação. Parece que chegamos a uma síntese profunda entre teoria teológica e prática espiritual. Sim, e isso me lembra uma última estatística interessante. Comunidades religiosas que mantêm esse equilíbrio entre graça e disciplina crescem em média 34%, mais rápido que aquelas que enfatizam apenas um dos aspectos. Como diz nosso texto, é tudo sobre estar dentro da sua vontade. Uma conclusão realmente inspiradora para nosso programa de hoje. E que possamos todos levar conosco essa compreensão mais profunda da interação entre graça divina e esforço humano. Até o próximo programa, ouvintes da Gen FM.